Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. A solução é Jesus Cristo. E nem em nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais possamos ser salvos. Todos nós que estamos aqui fomos alcançados por essa graça, por essa misericórdia, ordenada pelo Pai, obedecida pelo Filho, e nós tivemos o Espírito Santo para nos falar, convencer, e hoje nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor. Estamos em uma campanha de missões, e eu já falei aqui uma vez, e quero reafirmar hoje. Nosso propósito é que esse ano nós possamos aumentar ou ultrapassar o alvo passado, e eu quero convidar a todos a se colocar na brecha e cumprir aquilo que é determinado pelo Senhor. Nesse dia, é um amigo nosso, eu posso dizer que é um amigo desta casa, missionário Aurélio, esse homem de Deus. Quero convidar a Aurélio para que o ano passado ele esteve, aliás, está sempre quando nós estamos a convidar, e nós temos esse prazer imenso. Essa igreja tem um prazer imenso em receber você, Aurélio. Essa igreja também, eu creio que dará uma resposta, como já tenho dado, e nós vamos nos colocar diante de Deus, cumprir assim aquilo que é ordenado por Deus. O missionário Aurélio ainda está com Cristolândia, aqui em Salvador, e coordenando, né? Naquele evento do ano passado que nós tivemos aqui, aliás, no começo, o último evento foi o nosso, né? De preparação para o PGM, mas nós vamos voltar, e vamos voltar com força total, e o nome do Senhor será glorificado. Eu não vou me alongar, eu quero passar a palavra ao missionário Aurélio, e vocês receberão a palavra de Deus nesta noite pelo missionário, em nome de Jesus. Isso. Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão felizes, irmãos, por estarem aqui na casa do Senhor? Amém? Hoje foi um dia difícil, né? Para muitos, dia corrido, dia de trabalho, dia de buscar alguma coisa, dia de esperar alguma notícia, não é verdade? Dia de ficar aflito, preocupado, mas que bom que hoje à noite você separou esse tempo para estar aqui na casa do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Você pôde louvar ao Senhor, e essa última música que o Ministério de Louvor cantou, a Deus demos glória, a Deus nós bendizemos o seu nome, porque hoje foi um dia de muitas bênçãos em nossas vidas. Amém, irmãos? E a palavra de Deus diz: e alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é motivo de alegria estar aqui com os irmãos nessa noite, é motivo de celebrar o nosso Deus. Queridos, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor no Evangelho de Atos, no livro de Atos, no capítulo 4. Permaneçam com a palavra aberta nesse livro de Atos, capítulo 4. Antes de falar do texto desse capítulo, onde nós encontramos a nossa divisa, que é uma divisa que fala do alcance do homem sem Jesus, em nenhum outro há salvação. E essa divisa, irmãos, foi inspirada, como também a divisa da campanha de missões estaduais, com o tema Reaja, vamos reconstruir. Que tema profundo, não é verdade?
E esse tema agora, Missões Nacionais, a agência dessa igreja. Os irmãos terem só uma ideia, esse ano nós estamos completando, irmãos, 114 anos de existência da Junta de Missões Nacionais. Essa igreja é uma igreja que participa fielmente das nossas campanhas missionárias, é uma igreja que participa fielmente do plano cooperativo, é uma igreja que está arrolada ao rol de igrejas do campo baiano, do campo brasileiro. Só aqui na nossa Bahia, em média de 750 a 780 igrejas. Só para os irmãos entenderem o contexto da nossa Convenção Batista Baiana. Brasileira hoje, nós passamos dos 160 mil batistas em todo o nosso Brasil. E essa campanha, para aqueles irmãos que viveram na década de 65, os irmãos que viveram na década de 90, e agora a Missões Nacionais está trazendo de novo esse tema tão importante para nós. Irmãos, em 1965, a nossa junta missionária, éramos apenas 30 e poucos missionários, 35 missionários. Em 2021, nós somos 931 missionários. Olha o quanto nós crescemos, irmãos. E vocês fazem parte disso. Essa igreja sustenta esses 935 missionários. Essa igreja sustenta mais de 400 projetos, que os irmãos não podem ver eles de perto, mas as suas orações, meu irmão, a sua oferta missionária, aquela oferta que você traz com amor, com dedicação, assim como os seus dízimos e sua oferta, aquilo que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor, tem chegado, irmãos, ao campo missionário. Prova disso que eu estou aqui nessa noite. A minha família, a minha esposa, a missionária Jocélio, os meus filhos Guilherme e Gabriela, nós somos sustentados por vocês. Os 28 missionários de missões nacionais lá na Cristolândia são sustentados por vocês, pastor Pereira. Nós estamos com 85 acolhidos, homens e mulheres que viviam em situação de rua, e agora, irmãos, nós já podemos acolher esses meninos, já podemos levar ele até a missão, abrir a porta da missão, para que eles possam tomar um banho, participar de um discipulado, tomar o café, o almoço, e graças a Deus, irmãos, que a pandemia não nos limitou, nós avançamos em nome de Jesus. E quando esse tema, irmãos, nasce em nossos corações essa noite, dizendo que Jesus Cristo é o quê? Pode ser melhor, vamos lá? Jesus Cristo. Queridos, será que realmente Jesus Cristo é a nossa única esperança? Será que a nossa esperança está na vacina, irmãos? Semana passada eu fui tomar a segunda dose e hoje fui levar a esposa. E veio isso na minha mente, será que esse povo que está aqui nessa fila, as pessoas estão indo tomar uma vacina, será que a esperança do povo baiano, do povo que mora em Salvador, está na vacina, irmãos? Será que a nossa esperança, que eles estão no prefeito, no governador, no presidente da república? Aonde está, irmãos, a nossa esperança? A igreja de Jesus, ela é chamada nessa noite a assumirmos uma responsabilidade como discípulo de Jesus. Os irmãos presenciaram um momento maravilhoso nessa igreja, que foi o último encontro, irmãos, de seminários Multipliques no Brasil, quando começou a pandemia. Aconteceu aqui com os irmãos. De lá para cá, irmãos, nesses últimos 2 anos, o que você como igreja está fazendo para anunciar esse Jesus Cristo como a única esperança? Os irmãos perceberam que as pessoas estão aflitas, irmãos, preocupadas, sem esperança de viver, irmãos. A nossa esperança, meu irmão, minha irmã, não está na vacina não, em nome de Jesus. A nossa esperança não está no prefeito, no governador, no presidente, não. A nossa esperança está naquele que morreu por nós, nos deu nova vida em Cristo Jesus Cristo, porque só esse nome, Jesus Cristo, tem todo o poder. Estamos vivendo como igreja agora um novo normal. Quantas pessoas desistiram da caminhada? Quantas pessoas pararam
na sua fé cristã. Irmãos, nós não oramos mais quando nós paramos de exercer a nossa fé em Cristo. Nós não oramos mais como o povo batista, como aquele amor do primeiro amor, quando a gente aceita Jesus como Salvador. E quando o Missões Nacionais pensou nesse tema, Jesus Cristo é a única esperança. O que vem ao seu coração? Vamos lá para o texto? Evangelho de Atos, lá no livro de Atos, capítulo 4, vai narrar aí uma história bem interessante para nós. Você que tem o costume de ler a palavra de Deus, de examinar as escrituras sagradas, vai observar que nesse capítulo de Atos, capítulo 4, interessante a gente voltar um pouquinho à palavra de Deus. Lá em Atos 2:42 vai dizer assim: olha como vivia a igreja de Atos. Atos 2:42, volta um pouquinho aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Interessante a gente analisar que essa igreja de Atos, essa igreja que cresce, ela tem alguns princípios também aqui de crescimento. Qual o primeiro princípio, missionário Aurélio? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão. Eles perseveravam no partir do pão. Aí quando a gente passa um pouquinho a folha e vai ver lá no capítulo 4, até chegar na nossa divisa, olha que legal, olha o que acontece aí nessa palavra de Deus. Olha como Deus nos surpreende e Deus fala ao nosso coração. No capítulo 4 de Atos, vai narrar aí dois homens que andam com Jesus, dois apóstolos de Jesus, Pedro e João, não é verdade? O texto vai começar narrando uma história de que eles estavam diante do Sinédrio. O Sinédrio, irmãos, era uma corte suprema da Judéia. O Sinédrio, vamos dizer que vamos simbolizar hoje como Brasília, vamos dizer assim. Era uma assembleia de juízes, pessoas com culta, pessoas com muita sabedoria, na verdade, não é certa não, muita sabedoria, pessoas inteligentes, pessoas que estavam ali buscando autoconhecimento. Olha onde Deus coloca Pedro e João, homens simples como eu e você. O texto vai dizer que eram pessoas iletradas, pessoas que não tinham muita leitura, pessoas simples. Mas, irmãos, o que muda nessa noite, aonde eu quero chegar para vocês nessa noite? O porquê que esse tema, Jesus Cristo é a única esperança, nos desafia como igreja a vivermos uma vida diferente, um propósito diferente e fazermos de fato uma campanha extraordinária, irmãos. Irmãos, Deus tem nos abençoado tanto no campo missionário, tanto em missões mundiais, quanto em missões estaduais, agora em missões nacionais. E o interessante é que a gente olha para esse texto do livro de Atos, capítulo 4, e nós vamos conseguir extrair desse texto, irmãos, marcas de um discípulo de Jesus. Quais são as marcas de um discípulo de Jesus? E o texto vai dizer em Atos, capítulo 4, vai começar dizendo assim, olha, verso 1: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes. Eles estavam ali ministrando, falando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus. E eles estavam ali mostrando e apresentando Jesus Cristo como Salvador. Mas algo que faz aí, irmãos, uma grande diferença na vida de Pedro e de João, é que Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. Vocês podem observar na leitura, podem ir lendo o texto, vocês vão compreender isso que eu estou falando aqui. Pedro está cheio do Espírito Santo de Deus. Então a primeira marca de um discípulo de Jesus é ser cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Quando eu olho para esse texto também, eu vejo dois homens com íntima compaixão e intimidade com Deus. Pedro, cheio do Espírito Santo, é levado a anunciar a Jesus,
E a minha palavra vai dizer que quase 5.000 homens ouviram a palavra de salvação. Irmãos, já pensaram nisso? Uma multidão ouviram a palavra de Deus, porque Pedro, cheio do Espírito Santo. E quando eu olho para esse texto, eu vejo duas coisas importantes aí. Quando Pedro sai para anunciar esse evangelho, e João está junto com o seu amigo Pedro, o que vem na minha mente, sabe o que é, irmãos? Enquanto um estava falando, anunciando a Jesus Cristo, o outro estava em oração. Eu aprendi desde pequeno lá em Jiquié, com o meu pastor Jesse Carlos, quando a gente ia fazer impacto evangelístico, visitar as pessoas enfermas, visitar aqueles que precisam de salvação, ele falava assim: olha, enquanto um está falando, o outro está ali intercedendo, orando a Deus. Enquanto um está pregando o evangelho, o outro está ali orando, pedindo ao Espírito Santo para visitar e salvar aquela pessoa. Ah, irmãos, eu consigo ver João aí. Enquanto Pedro, com ousadia, cheio do Espírito Santo de Deus, pregando o evangelho, em meio àqueles homens, né? Inteligentes, cultos, cheios de recursos. E Pedro cheio, irmãos, com autoridade dada por Deus, e João ali intercedendo, pedindo ao Espírito Santo de Deus para salvar. Ah, irmãos, como igreja, nós precisamos olhar para essa divisa da campanha, olhar para esse tema, olhar para o capítulo 4, irmãos, interessante. Quero lhes dar uma dica nessa noite. Quando os irmãos forem pegar um tema da campanha de missões, qualquer campanha, procure ver o contexto desse texto. Procure ver o que foi que aconteceu, por que chegou lá na divisa. Procure caminhar com o texto e termos prazer, irmãos, nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Então, a primeira marca de um discípulo de Jesus é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu estou lendo um livro que chama Mentores segundo o Coração de Deus. E William Cordeiro, ele narra algo interessante. Ele diz assim: olha, o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu agora nova vida em Cristo Jesus, Ele nos convida todos os dias a buscar o pão fresco. Sabe o que é o pão fresco, irmão? A palavra de Deus, a oração. Todos os dias o nosso Deus nos convida a buscar esse pão fresco aqui, ó, nos alimentar desse pão fresco da oração. E esse pão fresco, irmãos, vai nos revelar, vai nos anunciar a profundidade do amor de Jesus Cristo derramado por nós naquela cruz. Queridos, uma das marcas de Pedro e João é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero voltar aqui ao início e perguntar, amada igreja, os irmãos ouviram aqui, naquele seminário de igreja multiplicadora, a importância que nós temos de fazer discípulos, a importância que você tem de ganhar alguém para Jesus ainda este ano e na pandemia. Por isso que eu falei, irmãos, a nossa esperança está em Jesus. Irmãos, as pessoas estão aflitas, as comunidades, não só em Salvador, mas em todos os lugares, estão aflitas. Será que vamos passar, irmãos, por mais uma campanha com um tema como esse, e nada vai nos acontecer como igreja? Porque, igreja, é muito fácil vir aqui ao culto de quarta-feira à noite, é muito bom celebrar o Senhor, louvar o nosso Deus, é bênção trazer os nossos dízimos, mas aqui nesta igreja, irmãos, tem muita coisa para ser feita. Aqui tem trabalho para todo mundo, não é mesmo, meu pastor? Aqui tem trabalho, irmãos, para todo mundo. Tem muito que fazer aqui nessa igreja. Nós temos muita gente a ser alcançada nessa comunidade, e nós não temos o direito, igreja, de guardar esse Jesus só para nós. Nós não podemos ser orgulhosos, irmãos, de guardar Jesus Cristo só para nós, em meio a tantas dificuldades, em meio a tanta crise. Nós não podemos perder a esperança de anunciar Jesus Cristo.
Esse Jesus que morreu por mim e por você. O ano está se passando. Para quantas pessoas, queridas igreja? Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Quem são as pessoas do seu relacionamento discipulador? Se eu perguntar a você hoje aqui nessa noite, quem é a pessoa que você está orando por salvação? Quem é a pessoa que você quer trazer a essa casa como prova do seu amor por Jesus Cristo, daquilo que Ele fez em sua vida? Os irmãos entenderam a essência desse capítulo 4, do que Pedro e João estão vivendo? Irmãos, eles estão transmitindo uma palavra de Deus, aquilo que Deus fez na vida de Pedro e de João, mas homens cheios do Espírito Santo de Deus. O meu sonho é que esse ano, essa igreja, cada um dos irmãos, sejam de fato cheios do Espírito Santo de Deus. Ao saírem daqui, irmãos, vamos testemunhar de Jesus, vamos ganhar nossa família para o Senhor Jesus Cristo. Será que vamos passar domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, culto de oração após culto de oração, e nada vai nos acontecer como igreja, irmãos? Qual a resposta que nós iremos dar ao nosso Senhor naquele grande dia que Ele virá nos buscar? Será que hoje você foi grato a Deus por você estar vivo, irmãos? E algo que é fantástico nessa leitura do capítulo 4 de Atos, que vai nos mostrar aqui uma segunda marca, a marca que está visível aí quando Pedro e João começam a falar de Jesus, a marca de anunciar esse evangelho. Por onde nós passarmos, irmãos, precisamos anunciar o evangelho de Jesus. E para anunciar esse evangelho, nós precisamos primeiro sermos cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. Irmãos, como Deus tem nos chamado a orarmos mais, a confiarmos mais no Senhor, a dizer que na verdade esse nome é a única esperança para uma Bahia em crise, para um país em crise, para um país que está tudo difícil, tudo muito caro, tudo muito impossível. Mas para o nosso Deus, irmãos, não há nada impossível. Será que a nossa esperança está na vacina, irmãos? Mais uma vez quero repetir para vocês. Não, queridos, a nossa esperança está naquele que morreu por nós, naquele que tem nos dado fôlego de vida. Se estamos aqui hoje, irmãos, respirando, com os nossos olhos olhando uns para os outros, olhando para a palavra de Deus, esse é o motivo de grande bênção. Esse é o motivo, irmãos, de celebrarmos ao nosso Deus e falarmos com ousadia do evangelho transformador que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo, irmãos, Ele é a ressurreição. A palavra ressurreição aí vai nos trazer no verso 2 do capítulo 4. É uma parte fundamental do evangelho anunciador aí, do evangelho que anuncia. Aí quando a gente chega lá na nossa divisa, olha o que o capítulo 8 diz, irmãos. Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, a autoridade do povo e anciões. Pedro, irmãos, está cheio do Espírito Santo. E ele começa a falar para autoridades, para os anciões. Queridos, aí quando ele chega lá na nossa divisa, vamos dizer junto à nossa divisa? E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre todos os homens, pelo qual devemos ser salvos. Irmãos, como é precioso olhar para as Escrituras e ver que nela nós encontramos ousadia para falar do amor de Jesus Cristo. Mas para você falar do amor de Jesus, meu irmão, minha irmã, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você precisa viver uma vida de anunciar esse evangelho. Eu quero colocar aqui uma terceira marca, algo fundamental para nós como servos de Deus, a marca da santidade, irmãos. Ser santo é um sinônimo de separação, sermos separados deste mundo, vivermos uma vida para o Senhor.
Ser santo, irmãos, é algo que nós precisamos buscar todos os dias, uma santidade diante de Deus. E essa palavra, ser santo, é algo que hoje nos confronta como igreja de Jesus Cristo. A obra missionária, irmãos, não para em todo o nosso Brasil e no mundo também. Nosso Deus tem levantado pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Nosso Deus tem levantado pessoas com ousadia para pregar o Evangelho, para testemunhar do amor de Jesus Cristo. O nosso Deus tem levantado pessoas cheias de vida em santidade ao nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas que decidem agora serem separadas do mundo e viverem plenamente o amor de Jesus Cristo. E essa divisa traz para nós nessa noite um sentimento, traz para nós nessa noite uma marca. E a marca, irmãos, é de um amor sincero, aquele amor derramado na cruz por mim e por você. A marca principal, irmãos, do nosso Evangelho é o amor pelas pessoas que precisam ser alcançadas com esse Evangelho transformador. Jesus Cristo, irmãos, é a nossa única esperança. Por causa desse amor derramado lá naquela cruz, por mim e por você, precisamos anunciar nesse bairro que verdadeiramente Jesus Cristo é a nossa única esperança. Vamos proclamar, igreja, com muita alegria. Irmãos, interessante que na década de 60 a 65, quando essa campanha foi lançada, os batistas brasileiros em todo o Brasil colocavam em suas portas esse adesivo com a camisa. Os irmãos já pensaram num poder, se cada um de vocês estão aqui hoje à noite, fizer um adesivo desse aqui, né, desse cartaz aqui, e colocar lá, Jesus Cristo é a única esperança. Os irmãos pensaram num poder que tem um adesivo desse, irmãos, na sua porta? Os irmãos pensaram no poder que isso pode causar, na revolução que pode causar nesse bairro, se lá no seu muro você pintar com letras grandes, Jesus Cristo, a única esperança. Ah, irmãos, e na década de 60 a 65, o povo batista brasileiro sai às ruas com ousadia, movidos, cheios do Espírito Santo de Deus, anunciando, colocando nas suas portas, pintando os muros, dizendo: Jesus Cristo é a única esperança. Que campanha fantástica, irmãos. Aí quando chega em 90, a gente repete de novo essa campanha, e mais uma vez a obra batista avança, avança, avança. E na década de 90, de 85 a 90, a minha família é alcançada através de uma vizinha que orava continuamente pela salvação da minha mãe e meu pai. E essa senhora, irmãos, não desistia de nós. E foi justamente nessa campanha aqui que eu fui alcançado por Jesus, como muitos de vocês que foram alcançados por Jesus. E o mais interessante, irmãos, que aquela mulher não desistiu de orar por a gente. Os NEBs, que eram os núcleos de pequenos grupos, serviu para isso. E hoje os pequenos grupos multiplicadores, os PGMs, que também traz a mesma função, servem para isso. Trazer essas pessoas ao convívio de Jesus. E assim, meu irmão, a minha família se achegou a Jesus através de uma senhora que orava pela sua vizinha e que não desistiu de nós. Ah, irmãos, nós desistimos fácil das pessoas, não é verdade? Principalmente das pessoas que nos dão tanto problema, né? Tanta dificuldade. Pessoas difíceis. Às vezes pode ser o seu pai, sua mãe, seu esposo, alguém da sua família, e você desiste tão facilmente. Irmãos, que essa campanha traga luz ao teu coração. Nunca desista das pessoas. Nunca desista de ninguém, irmãos. Há uma autoridade sobre nós como igreja. Eu e você somos discípulos de Jesus. Precisamos anunciar esse evangelho transformador. Aí na década de 65, sai aquele hino, né?
Cristo é a única esperança deste mundo tão hostil, para a santa liderança do Evangelho do Brasil. Cristo é a única esperança. Irmãos, vamos anunciar este Jesus Cristo como única esperança. Irmãos, o campo missionário nada tem nos faltado. O ano passado nós tínhamos um sonho. É uma pena que não dá para mostrar para os irmãos aqui o vídeo da carreta. E a gente sonhou com essa carreta, irmãos, para atender o povo sertanejo lá na Lapa. A começar pela Lapa, aqui em Bom Jesus da Lapa, melhor falando, e subir aí o sertão, até chegar no Maranhão, em Juazeiro do Norte. Muitas crianças precisando de ajuda. Lá na Amazônia, essa igreja sustenta o barco, que chama-se o barco O Missionário, que atende as comunidades ribeirinhas lá da Amazônia. Os irmãos terem uma ideia, ainda faltam 19 comunidades na Amazônia a serem alcançadas. Esse barco caminha em torno de 10 a 15 dias, subindo o rio, anunciando a Jesus Cristo. E cada viagem desse barco, irmãos, é 10, 15, 20 mil reais de óleo que nós gastamos. E são pessoas voluntárias de todo o Brasil, médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, que doam 10, 15 dias de suas férias para salvar, irmãos, e cuidar das crianças que estão com cáries, pessoas que nunca foram ao médico, e ali a gente distribui cestas básicas. E Deus colocou no nosso coração um sonho, que era impossível, mas para Deus tudo é possível. Vamos ter um ônibus para atender o povo sertanejo. Aí o sonho foi ficando difícil, né? Não, o sonho ficou meio assim. Aí Deus colocou no nosso coração, os missionários: pastor Fernando, nós vamos ter uma carreta para atender o povo sertanejo. Saúde, vamos levar cestas básicas, vamos sonhar com essa carreta em nome de Jesus. A gente colocou diante de Deus, irmãos. Irmãos, em meio à pandemia, a Bahia cresceu 8% nas suas ofertas. Amém, irmãos? Nós crescemos 8%, irmãos, em meio à crise, assim como os irmãos também aqui cresceram, e chegamos perto do nosso alvo, que era 18 milhões, Brasil, a nível de Brasil. Aí nós colocamos diante de Deus e compramos uma carreta. Nós vamos ter uma carreta, irmãos, para atender o povo sertanejo. E essa carreta vai chegar aqui em Salvador na segunda semana de novembro. Nós vamos estar com uma ação lá na comunidade ali da Boca do Rio, ali no Parque dos Ventos. Nós vamos ter uma ação com aquela comunidade ali carente. Mas onde eu quero chegar? Eu quero trazer para os irmãos uma palavra de gratidão a essa igreja, porque vocês têm orado por nós. De fato, essa igreja tem sustentado as cordas em oração, e os irmãos sustentam 935 missionários. Muito obrigado, igreja, pelo carinho de vocês. Obrigado por esse avanço missionário em missões nacionais, em missões mundiais, em missões estaduais. E ao nosso Deus, esse Deus, irmãos, que é o Deus totalmente missionário, que nos ama de forma incondicional, de fato, possamos anunciar Jesus Cristo mais forte. Jesus Cristo é a única esperança. Portanto, querida igreja, vivam uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vivam uma vida de muita oração. Vivam uma vida de anunciar esse Jesus Cristo transformador. Vivam uma vida, irmãos, anunciando esse Evangelho. Querida igreja, a nossa gratidão. Querida igreja, é tempo da gente acordar e anunciar Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Abaixe sua cabeça. Queria chamar o nosso irmão que cantou aquela música aqui. A Deus damos glória, né? Vem cá, meu irmão.
chamar a equipe de louvor também, vamos cantar essa música. Vamos refletir, irmãos, nessa música. E essa campanha, a Bahia tem um alvo, irmãos. A pandemia quase que a gente chegava ao alvo proposto. Mas esse ano eu creio na resposta das igrejas aqui em Salvador. Eu creio na resposta positiva dos irmãos aqui, porque essa igreja, irmãos, vocês têm um pastor que tem um coração missionário. O pastor Pereira é um homem extremamente missionário. Isso é um privilégio, irmãos, como igreja, vocês terem um pastor que ama a obra missionária. Eu tenho andado aí, irmãos, pela Bahia, a Bahia Batista, e é raro, é muito raro a gente encontrar um líder que tem esse coração, esse amor pela obra missionária. Todos os dias, velem pelo seu pastor, orem pelo seu pastor, porque ele é instrumento de Deus aqui nessa comunidade. Velem pelo seu pastor, irmãos. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor com essa música cantada. Medite na letra dessa música. Deixe Deus falar no teu coração agora. Fica em silêncio, irmãos. Não peça nada a Deus agora não. Ouça a voz de Deus através da música. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu agradeço a ti. A Deus seja glória, a Deus seja glória, a Deus seja glória pelas bênçãos sem fim, com seu sangue lavou-me, com seu poder restaurou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Vamos orar nesse instante, enquanto o teclado toca. Eu quero convidar você que sentiu a voz de Deus e você que quer anunciar esse Jesus Cristo como única esperança, pois todos nós fomos chamados para isso. Você que quer ser cheio, e você já é cheio desse Espírito Santo de Deus. Se você sente Deus falando com você através dessa música, através dessa reflexão, e você quer renovar esse voto com o Senhor, dizendo assim: Senhor, me torna um homem, uma mulher mais cheio de Ti, Senhor. Um homem e uma mulher que busque mais o Senhor, que passe mais tempo em oração, que ajude meu pastor, porque aqui nessa igreja tem muita coisa a ser feita, tem muito trabalho, tem lugar para todo mundo aqui nessa igreja. E eu quero me colocar agora, Senhor, como instrumento em Tuas mãos, para abençoar o Teu reino.
Quero convidar você, meu irmão, a ficar em pé e cantar essa música, mas de todo o teu coração, dizendo que a Deus seja a glória, a Deus seja a honra. E renove agora as esperanças no Senhor Jesus Cristo. Busquem força em Deus para anunciar esse evangelho, e tenham ousadia para pregar esse evangelho da cruz de Jesus Cristo. Vamos cantar. Então, se você sente esse chamado de Deus, se você é vocacionado, se você entende que você é discípulo de Jesus, cante conosco, fique de pé, levante suas mãos, erga suas mãos para o alto e diga: a Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Com seu sangue lavou-me, com seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Aleluias. Obrigado, Senhor. A nossa gratidão, Senhor, porque de fato Jesus Cristo é a nossa esperança. De fato, Tu és a esperança para o homem perdido. De fato, Tu és a esperança para o aflito. Tu és a esperança para aquele que vive, Senhor, lá nas drogas, na prostituição, no alcoolismo. Tu és a esperança para aquela família que precisa ser alcançada, Jesus. Tu és a esperança, Senhor, da nossa Bahia. Tu és a esperança, Senhor, do nosso Brasil. Ó Deus, toma essa comunidade de fé em Tuas mãos. Essa comunidade, Senhor, que vive e escolheu viver, Senhor, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor, nós Te louvamos por mais um dia. Ó Senhor, quantos de nós, Senhor, passamos por momentos difíceis, dificuldades, mas ao nosso Deus seja dado a glória, ao nosso Deus seja dado a honra, ao nosso Deus seja dado todo o louvor, porque as nossas vidas Te pertencem, Senhor. Os nossos sonhos, os nossos projetos estão diante de Ti, Pai. Senhor, nessa noite, reaviva a chama, Senhor, do primeiro amor. Reaviva, Senhor, a chama de sermos todos os dias cheios do Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pelo amado pastor Pereira, Senhor. Toma Teu servo em Tuas mãos. A visão que Tu tem dado ao Teu filho de crescimento dessa igreja, que essa igreja, Senhor, irá crescer muito mais. Eu creio nisso, Senhor. Essa comunidade será alcançada com o evangelho transformador de Jesus Cristo. Essa comunidade, Senhor, irá ser quebrada todas as artimanhas de Satanás, porque a igreja do Senhor está aqui para proclamar libertação aos cativos. Por isso, Pai, dá saúde ao Teu filho, e que cada um dos Teus discípulos, cada um dos meus irmãos nessa igreja, possa assumir o seu papel, porque aqui nessa igreja, Senhor, tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa a ser conquistada aqui. Obrigado por essa equipe de louvor, obrigado por esse hino que eles escolheram cantar. Não foi por à toa, Senhor, que Tu me colocaste aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, porque junto com meus irmãos podemos orar, ler a Tua palavra. Oh, gracioso Deus, nós Te damos glória,
nós exaltamos o Teu nome nessa noite. Muito obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos, parabéns, Deus abençoe. Irmãos, que bom é a gente estar na casa do Senhor, não é verdade? Que bom é a gente não ter pressa de sair da presença do nosso Deus. Em nome de Missões Nacionais, uma agência missionária de 114 anos, muito obrigado, irmãos. Nós estamos aqui em Salvador já há 5 anos. Os irmãos me veem aqui só de ano em ano, porque o campo é muito grande. Missões Nacionais tem andado aí pela Bahia, mas o meu coração nessa noite é de gratidão. Obrigado porque vocês enviaram a oferta o ano passado. A oferta tem sido bênção para nós. Os irmãos têm nos abençoado também na Cristolândia. Eu lembro que o ano passado eu liguei para o pastor e pedi um socorro, né? E ele me abençoou a Cristolândia. Então a minha gratidão a essa igreja, a cada um dos irmãos, e que vocês façam de fato uma campanha extraordinária, porque nós somos, irmãos, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quem comanda a obra missionária, irmãos, não é Missões Nacionais não, viu? Quem comanda a obra missionária não é Brandão, Fernando Brandão, não. Quem comanda a obra missionária é Ele, ó, é o Senhor Jesus Cristo. E nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Muito obrigado. Orem por nós, para que a gente alcance esse alvo. E mais carretas vai chegar aí. Pela fé, irmãos. Orem. Pela fé. Já encomendamos a 2ª carreta, pastor. Pela fé. Acreditando que o povo batista tem essa visão missionária. Então a ordem é avançar sempre e recuar jamais. Obrigado, igreja. Obrigado, pastor. A Deus seja a glória. Eu quero crer, missionário Aurélio, que a sua vinda aqui, e esse dia Deus marcou a sua vida, mas marcou também a minha, marcou a vida desta igreja, marcou a vida de quem está assistindo. E eu tenho certeza que na escolha da nova diretoria que se dará agora, Deus vai tocar no coração de muitos irmãos para voltarem a estar atuando como dantes. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado. O meu abraço a todos os missionários da Cristolândia, o meu abraço aos missionários em nome desta igreja, missionários do Brasil. A igreja vai ficar de pé. Eu vou despedir só com a bênção apostólica, agradecer a Deus, dizer, Aurélio, aqui nós temos um grupo de senhoras que todas as manhãs, temos algumas novinhas também, tem um grupo, tem algumas senhoras mais velhas, algumas mais novas, e nós oramos ao Senhor, e nós precisamos experimentar esse avivamento. Para mim tem começado esses dias. O povo de Deus está se animando e o nome do Senhor está sendo glorificado. Obrigado, missionário Aurélio. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre nós, igreja do Senhor aqui, a igreja do Senhor que está em casa, agora assistindo o culto conosco, a igreja do Senhor espalhada em todo o mundo, e a igreja que está aqui diz amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Após a oração silenciosa, estamos saindo.